Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 do mês de Tevet, do ano 5782. Até o pôr do sol, estamos aí completando o 8º dia de Hanukkah. Na noite de Hanukkah, acendemos as 8 luzes, as 8 chamas de Hanukkah, completando assim esse período de 8 dias, o que representa que, à medida em que nós vamos acendendo uma chama por dia, gradativamente, passo a passo, significa que, passo a passo, nós podemos vencer a escuridão. Então, por isso, é um ato contínuo. É fé, esperança, coragem, perseverança, para não desistir da luta, da batalha que se trava espiritualmente. Então, por isso, uma das grandes mensagens que nós temos em Hanukkah é exatamente essa, que o Rebbe Menachem Mendel diz: pegue a tua luz e faça a escuridão brilhar. Então, que as lições de Hanukkah possam realmente fincar raízes em nossas mentes e corações e nós possamos seguir em frente na nossa jornada monoteísta. E dentro desse aspecto, que nós possamos aí cumprir a nossa tarefa suprema, que é exatamente, junto com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E para alcançarmos, nós precisamos preparar realmente o caminho para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém ve amém. Ok? Como está escrito em Salmos, Deus é minha rocha em que eu me refugio. Naturalmente, somente aquilo que cerca uma pessoa pode protegê-la. E ainda está escrito: como um escudo, a vontade de Deus o cerca. Essas duas passagens estão em Salmos, capítulo 18, verso 3, e capítulo 5, verso 13. Né? Então, significa que a vontade e a sabedoria divina estão vestidas na Torá e nos seus mandamentos. Então, quanto mais nós nos envolvemos com o estudo da Torá e mais obedecemos às suas mitzvot, a partir, para nós não-judeus, Beneinor, a partir das 7 leis universais, nós temos aí realmente esse vestir-se, né, da Torá. Isso faz com que Deus seja a nossa rocha, o nosso refúgio, bem como o nosso escudo, pois esta é a vontade divina e é a sabedoria divina que quer realmente nos proteger no nosso dia a dia, né? Então, sabedores desta realidade que Deus, o único soberano, o único todo-poderoso, já coloca à disposição daqueles que o temem, daqueles que o amam, né? Realmente essa cerca protetora, né? Através do que? Através da Torá e as suas mitzvot, os seus mandamentos. Então, é uma questão apenas de aceitar essa dádiva e estarmos aí, estudando a Torá diariamente, bem como os seus preceitos, ok? Nós queremos mandar o nosso shalom hoje para o Faustino Adão da Costa, lá de São Luís de Montes Belos, Goiás, o Jaime Rafael, lá da cidade de Olot, Espanha, Eliandro Nunes, né, de Oriximina, Pará, o Anderson Bezerra, Cida Lopes, o Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, também interior de São Paulo, a Ismênia Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Janice Fiting, lá de Joinville, Santa Catarina, o Silas Silva, lá do Rio Branco, Acre, o Israel Arcanjo, Poções, Bahia,
a Miriam Barros, de Brasília, a Edina Silva, aqui de Bauru, a nossa região, o Geraldo Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Áurea e o seu esposo Ivan Lisboa, lá de Belém, Pará, o Fábio Anderson de Assis, Sete Lagoas, Minas Gerais, o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, Haron Israel, lá da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, Estados Unidos, a Edil Aleluia, da cidade de Madre de Deus, Bahia, a Donária Carmo, né, de Lisboa, Portugal, a Leocádia Pereira, Colombo, Paraná, o Beneno Arnaldo, lá de Caruaru, Pernambuco, a Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, e a Fabiane Altair, lá de Poços de Calda, Minas Gerais. Ok? Hoje nós estamos na nossa segunda aliá, da nossa 11ª porção, da nossa 11ª paraxá, Vaigash, e ele se aproximou, falando de Erudá, que se aproximou do governador, que ele ainda não sabia que era Yosef, para defender Beniamim. Então nós tivemos na nossa primeira aliá esse embate entre Erudá e o governador, e nesse sentido aí temos diante de nós aí aquilo que anunciamos ontem, né, sobre duas escolas, dois segmentos, né, para transformar este mundo. Só que precisa de equilíbrio, né? Então nós vamos ver daqui a pouco o significado disto, bem como, né, o que está ligado diretamente a Yehudá e o que está ligado diretamente a Yosef, né? Não pode ser somente um, porque aí entra em desequilíbrio. Então, dessa forma aí, né, os dois tiveram um pequeno embate, né? E Yehudá realmente vai para cima do governador, porque a partir do momento que ele tem a convicção que não é o momento da profecia dada a Avraham, que seriam escravos, então era o momento de defender o irmão caçula, Beniamim, e então Yehudá, ele já se torna ali automaticamente o porta-voz da família, e com autoridade ele começa a exercer essa autoridade espiritual, para que realmente o governador veja que ele não está lidando com pessoas ignorantes, né? Assim como diz, né, o ensinamento, né, a Hassidut, Rabad, o ensinamento, né, ou os ensinamentos do Rabad, que a sabedoria humana ela ilumina toda a face da terra. E o contrário faz tudo, né? Ou seja, a ignorância do ser humano, ela obscurece toda a face da terra. Por isso, a luz precisa brilhar e nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos deixarmos dominar, né, pela escuridão, porque aí a face da terra vai ficar escura. Então, dentro desse aspecto aí, né, o conselho dos nossos sábios é realmente nós procurarmos, através do estudo da Torá, bem como, né, a obediência através dos seus mandamentos, né, as 7 leis universais e mais algumas coisas pertinentes, né, aos 613 mandamentos, os demais mandamentos que são explícitos para todo judeu, mas com orientação rabínica aquilo que pode ser feito, né? Então, por isso, nós temos aí a nossa liderança, o rabino Yaakov Geranstad, que é a liderança Benenoa Brasil, e aqui no Brasil temos, então, essa liderança a qual seguimos as suas orientações, né? Porque, afinal de contas, ele é o rabino, nós somos emissários, somos Benenor, né? E nós estamos aprendendo aí com o nosso irmão mais velho, né? E dessa forma precisamos seguir no aprendizado, ok? Então, nesse sentido aí, né, nós temos Yehudá e Yosef, e eles entram a princípio, né, quando Yehudá se aproxima, né, do governador,
ali as suas palavras são ásperas, duras, para essa conversação. A Mishnah nos ensina que Yehudá, ele afronta o governador e fala que se tentarem fazer com que Beniamim fique prisioneiro e escravo, que ele e os seus irmãos simplesmente fariam uma grande, haveria uma grande genocídio, vamos assim dizer, ou uma grande mortandade, né, em toda a terra do Egito, a começar pelo governador e o faraó, né, que eles venceriam facilmente o exército egípcio. Nesse sentido, segundo a Mishnah, então Yosef chama Menashe e mostra para ele que eles também têm poder, né? E aí então Menashe, quando ele começa a dar chutes nas paredes do palácio, aquelas enormes paredes, enormes blocos muito bem alicerçados, firmados, e então com os pontapés de Menashe, né, tudo treme, que nem um terremoto. Então Yehudá viu que força, poder tinha aquele jovem, e ele falou, só pode ser da filha de Yaakov, porque não conhecemos ninguém que possa exceder em força aos filhos de Yaakov. Então, dentro desse aspecto, ele muda o tom e começa uma conversação no sentido de tocar o coração do governador para que realmente a piedade entre em ação e ele possa libertar Beniamim para retornar à casa do pai, porque a alma do pai está ligada a Beniamim. Então, nós paramos aí nesse diálogo, né? E o versículo 30, que foi do encerramento da aliá de ontem, diz, né? Então Judá prosseguiu, portanto, agora, quando eu for de volta a teu servo, meu pai Yaakov, e o moço não estiver conosco, e dado que sua alma está ligada à alma dele. Aí nós continuamos agora com a aliá de hoje, que está no capítulo 44, verso 31, e nós vamos até o capítulo 45, verso 7. Então, continuando, né, sua alma está ligada à alma dele, a alma de Yaakov está ligada à alma de Beniamim. Então, vendo que o moço não está, ele morrerá, teus servos farão baixar a sepultura de pesar, os cabelos brancos de teu servo nosso pai. Se perguntares por que eu, o quarto filho, sou o porta-voz, em vez de um de meus irmãos mais velhos, é porque teu servo, eu, a fim de convencer o meu pai a deixar Beniamim acompanhar-nos, garantiu devolver o moço a meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta a ti, terei pecado contra meu pai e perderei o privilégio de associar-me a ele todos os dias que me restam de vida, tanto neste mundo como na vida após a morte. Portanto, agora, por favor, permite que eu, teu servo, fique como escravo de meu senhor em lugar do moço, pois em todo caso serei melhor soldado ou servo do que ele, e deixe o moço subir com seus irmãos. Pois como subirei a meu pai se o moço não estiver comigo? Que eu não testemunho forçadamente a calamidade que acometeria meu pai. Aqui nós encerramos o capítulo 44, nós vamos entrar no capítulo 45, onde José vai se revelar agora aos seus irmãos. Mas aqui, até esse momento aqui, quando Yehudá ele age dessa forma, ele agindo dessa forma e os demais irmãos concordando com Yehudá, o que ele estava falando ao governador, então Yosef, ele teve a certeza, a convicção de que eles estavam arrependidos pelo que fizeram a Yosef, do que fizeram a ele. Então ele viu que realmente eles tiveram um arrependimento sincero e verdadeiro. A techuvá deles foi genuína. Então Yosef sentiu isso, porque quando os 10 irmãos se unem para defender Beniamim, o irmão mais novo de Yosef, que foi o motivo do desentendimento entre eles,
Então, quando Yehudá e os seus irmãos, né, aceitam a palavra de Yehudá, e então Iosif vê que Yehudá está ali defendendo com unhas e dentes a Beniamim, então significa que eles realmente se arrependeram de todo o mal que fizeram a ele, Iosif. Então eles viram que era Iosif viu que era o momento certo de se revelar, porque realmente aqueles ciúmes, aquela inveja já não existia mais no coração e na mente dos seus irmãos. E nesse aspecto aí, então, Iosif viu que era a hora certa para se revelar. Então, nesse capítulo 45, vamos começar agora. Então, agora começa uma nova fase nessa odisseia. José, os seus irmãos, e com referência a Iácove também, né? Então, vamos ver aí como que fica isso daí. Então, José revela a sua identidade. Capítulo 45, com os comentários de Irache. Então Iosif, agora convencido de que seus irmãos estavam verdadeiramente arrependidos de sua animosidade prévia contra ele, compreendeu que chegara a hora de revelar-lhes sua identidade. Mas José não pôde tolerar que seus irmãos fossem envergonhados na presença de todas as pessoas que estavam em pé em torno dele. Então ele exclamou: fazei sair a todos da minha presença. Assim não ficara nenhum homem perto de Iosif, quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. Ele rompeu em choro alto, os egípcios escutaram, e todo membro da casa do faraó escutou. Tamanho foi o choro de Iosif. Iosif disse a seus irmãos em hebraico: eu sou Iosif, a quem destes por morto, porque não pudestes encontrar-me. Como estou vivo, meu pai certamente não foi capaz de parar de angustiar-se por mim nos últimos 22 anos. O que teria acontecido se eles tivessem lutado por alguém que de fato houvesse morrido? Meu pai realmente ainda está vivo, após um luto tão prolongado e intenso? Se assim for, isso seguramente é um milagre. Porém, seus irmãos não puderam responder-lhe prontamente, porque ficaram desconcertados de vergonha diante dele, pelo que lhes tinha feito. Recuaram, afastando-se dele. E José então disse a seus irmãos, em tom mais brando e conciliador: por favor, aproximai-vos de mim. E quando se aproximaram, mostrou-lhes que era circuncidado como eles. Ele disse: eu sou Iosif, vosso irmão, que vendeste como escravo ao Egito. Mas agora não vos aflijais, nem vos repreendais por me terdes vendido como escravo aqui, pois afinal foi para que eu pudesse suprir vossas necessidades que Deus me enviou antes de vós. Pois já faz 2 anos que há fome na terra, e ainda virão mais 5 anos, nos quais não haverá cultivo nem colheita. Porém, Deus enviou-me antes de vós, para assegurar vossa sobrevivência na terra e para sustentar-vos com um ato de grande salvação. Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, ok? A revelação de Iosif aqui mostra uma realidade em que Yehudá e Iosif, né, nós teremos aí, mais lá na frente, a divisão, né, das 12 tribos de Israel. Yehudá, Levi e metade de Menashe, né? E os demais acabam caindo no mundão, como diz o outro, são assimilados, e eles entram dentro daquela especificação, né, a chamada as 10 tribos perdidas. Quando Yehudá aproxima-se de Iosif, nós temos aí diante de nós, né, realmente, individualmente, um conflito ideológico, mas à medida que há uma união, há um equilíbrio, então isso é para o bem. Mas individualmente, separadamente, se torna um conflito,
né? Então, por isso, aquilo que nós estamos contemplando nos dias atuais, em que, né, a descendência de Erudá, porque os judeus que estão aí, que todo mundo conhece, vem dessa descendência praticamente de Erudá. Graças a Erudá, Levi e a metade da tribo de Menaxê, é que a Torá foi preservada. Porque as demais tribos, caíram no mundão, foram assimilados e perderam a identidade. Agora, Yehudá, sua descendência, está fazendo aí um mapa, DNA e companhia limitada, etc. e tal, e estão encontrando em vários lugares do mundo, né, realmente a descendência judaica que foi levada para os quatro ventos do planeta, né? Então, temos aí a década de 70, por exemplo, né, a grande missão em que Israel se empenhou na África, né, dentro de um país de ditadores, e fizeram ali um resgate de centenas de judeus negros que foram levados para Israel. Israel foi o único país em que foi ao continente africano para buscar negros, não para a escravidão, mas para a liberdade. Porque ali eles viram a descendência judaica, né, de uma das tribos, foram lá, resgataram os judeus negros e levaram para Israel. Desde a década de 70, hoje em Israel, tem, por exemplo, rabinos que são negros, né, por causa dessa descendência, né? Então, no Japão, na China e em vários países do mundo, né, realmente a descendência de Erudá está aí, resgatando, né, as chamadas 10 tribos perdidas aí, né? Então, por isso nós estamos vendo também que há um grande retorno, né, dos judeus para Israel, certo? Então isso está acontecendo gradativamente, e a partir do momento que o verdadeiro e justo Mashiach se revelar, aí então essa saída de entre as nações para o fim do exílio, a grande diáspora do povo hebreu, ela acontecerá de forma muito rápida, a sua parte final, e numa grande proporção dos judeus retornando para Israel e deixando para trás os seus bens materiais, prédios, etc. e tal, né? Para que, de fato, possa se cumprir a profecia no sentido do resgate, né, do retorno do povo israelita. Então, por isso é muito bom nós estarmos aí conectados nesse sentido aí, ok? Então, nesse escopo todo aí, nós temos essa questão de Erudá e Iosif, né? Então, por isso, são o conflito de duas ideologias, separadamente conflitos, mas quando se unem, vem o equilíbrio, e isso é para o bem e principalmente, né, para a confirmação das profecias. Então nós queremos ficar aqui dentro desse escopo no nosso dia de hoje, sobre esse conflito ideológico entre Iosif e Erudá. Então nós vamos trazer algumas comparações para que se possa ter uma noção sobre essa questão, o conflito, separados, e a união, ela realmente traz um bem muito maior que nós possamos imaginar. Então, por exemplo, né, dentro dessa questão ideológica, nós temos pelo lado de Iosif, né, a sua abordagem ela é proativa, e nesse sentido, Iosif, né, ele usa as instituições, a cultura, a tecnologia, a energia emocional para fins sagrados, né? Nesse aspecto aí, exatamente por quê? Porque Iosif, a sua esposa e os seus filhos, mesmo estando no Egito, que tudo aquilo que é profano, mundano, libertino, etc. e tal, era ali mesmo, certo? Mas Iosif e a sua família preservaram-se de todo mal, preservaram-se de toda contaminação. Então, essa ideologia de Iosif, né,
essa abordagem dele proativa, então ele usou tudo que estava ao alcance dele para realmente revelar Deus, certo? Em contrapartida, a forma ideológica de Erudá, ela já não era proativa, ela era mais no sentido de afastar-se do mundo e das tentações e armadilhas, por isso devotaram-se ao pastoreio, né? Tornaram-se pastores. E nesse sentido, então, Yehudá viu nesse ponto que há mais uma facilidade de aumentar a santidade, né? A inspiração no sentido do conhecimento da palavra, aperfeiçoamento do conhecimento da palavra, e dessa forma, então, poderia estar isolado do mundo, enquanto Iosif envolve-se com o mundo e Yehudá isola-se do mundo, certo? Então, as prioridades de Iosif, ele é habilidoso administrador e estadista profundamente envolvido em assuntos materiais. É o estilo da vida de Iosif, né, que nós vemos aí. Desde que ele foi enviado ao Egito como escravo, ele sempre esteve nessa forma, nessas prioridades, né? A sua habilidade de administrar, aonde ele ia como escravo, ele administrava e as coisas prosperavam, né? Então, realmente, o seu envolvimento com os assuntos materiais era muito forte, ele tinha muita ligação com isso, né? Por outro lado, né, Yehudá, eles se envolveram com a questão de serem pastores, e nesse sentido, né, quase nenhum contato com a sociedade, sempre isolado no campo com o pastoreio, mais tempo para meditar sobre a magnificência da natureza, por isso estavam isolados, mais na natureza, e ao mesmo tempo ligar-se estritamente com Deus. Então, mais isolado, mais na natureza, havia mais condições de poder se fazer reflexões, meditar, estudar, ter uma conexão com Deus, né, sem os barulhos da cidade e as questões materiais da cidade. Então, essa era a ação de Yehudá. As vantagens, né, que vem aqui pelo lado de Iosif é que é mais primordial para a vitória na luta contra o viés antidivino do mundo, né? Então, nesse envolvimento com todos os assuntos materiais dentro de um mundo mundano e profano, né? Então, a prioridade aqui de Iosif era exatamente o quê? A vitória contra todo e qualquer viés antidivino, né? Contra Deus, certo? Então, o que nós vemos aí na parte de Yehudá? É igualmente essencial na realidade, completamente a de Iosif, né? Então, nesse aspecto aqui, há uma identidade no sentido de uma luta, né, contra todo viés antidivino, né, que é consciência de Deus, né? As pessoas, o sistema, melhor dizendo, quer anular a consciência de Deus, tanto na ação de Iosif como na ação de Yehudá. A prioridade é exatamente essa, é lutar para preservar realmente o quê? A fé, a emuná, certo? A confiança e a fé em Deus, ok? Então, dentro desse aspecto aí, a Iosif, dentro do seu estilo, ele se fortalece para lutar contra o viés antidivino e, ao mesmo tempo, no seu estilo, Yehudá também se fortalece para lutar contra todo e qualquer viés antidivino. Por isso, para nós não-judeus, Venei Noah, a luta, ela nesse campo aqui, ela é muito forte. Por quê? Porque é o nosso mundo. As nações é o nosso mundo. Então, nós estamos envolvidos diretamente com essa população, né, não judaica. Enquanto que, de fato, Yehudá, ela está envolvida mais com o próprio povo judeu, ok?
Quando o Rebbe disse, né, aos rabinos, né, para ir entre as nações e levar realmente o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, era exatamente para cumprir o que Deus já tinha determinado a Moshe no Monte Sinai. Porque na outorga da Torá, junto com os 613 mandamentos, ele deu as 7 leis universais. E por isso que as 2 tábuas, né, que ficou popularmente conhecida como os 10 mandamentos, no hebraico, os 10 ditos de Deus estão escritos com 620 letras, que está exatamente conectado, 613 mandamentos para os judeus e as 7 leis universais para as nações, para os povos não judaicos, certo? Então, dentro desse aspecto aqui, a nossa prioridade, ela tem que ser nessa somatória, tanto de Yosef como de Yehudá, na questão de uma luta contra tudo aquilo que é antidivino. Então, por isso, os dias que nós estamos enfrentando são dias em que nós estamos vendo aí como diz, o sistema, o establishment, o globalismo, eles estão fazendo de tudo para que as pessoas percam a consciência divina, que percam a esperança em Deus, fazer com que as pessoas não clamem a Deus, fazer com que as pessoas não esperem salvação de Deus. E por isso, eles criaram um remédio aí, por causa desses 2 anos que nós estamos enfrentando, de doença A, B e C, ok? E criaram um remédio e anunciou para as nações: eis a vossa salvação, eis aqui o vosso bezerro de ouro. E as pessoas caíram de cabeça, de testa, nesse bezerro de ouro. E consciência divina, perderam. Várias pessoas têm falado, né, nas redes sociais, por aí afora vai. Quando começou essa doença, o desespero foi total. Por quê? Porque as informações chegaram de forma ameaçadora, apavorante e com ameaça de morte. Então, nós nos apavoramos. Nós estávamos morrendo de medo. E quando chegaram e falaram: aqui está a salvação, nós entramos de cabeça. E várias pessoas têm perdido a sua vida por causa do bezerro de ouro. E hoje, graças a Deus, né, muitos esclarecimentos estão chegando e as pessoas estão vendo que realmente é só em Deus que está a segurança verdadeira e a salvação verdadeira. Então, nesse aspecto aqui, tanto de Yehudá como de Yosef, a luta ela é forte e precisa, que nós tenhamos força que vem da parte de Deus para que nós possamos lutar contra todo e qualquer viés antidivino. Então, é o tempo sim de nós podermos falar entre as nações. Salvação só em Deus. Bezerro de ouro nenhum tem salvação. Não confie, como diz o salmista, não confie no homem em que não há esperança de salvação. Quando o homem chega e diz: aqui está a tua salvação, acabou, filho. Você não pode confiar, não. Quando deixam Deus de lado para dizer que tal determinado bezerro de ouro é a salvação, eles estão tirando de você o mais essencial, a consciência de Deus. E aí você perde a sua identidade como filho de Deus. E é isso que o sistema quer fazer. Então, por isso, nós precisamos realmente tomarmos muito cuidado, porque a luta é real, ok? E nesse campo aqui, tanto Yosef como Yehudá estão em comum acordo em lutar bravamente
contra toda e qualquer ação que seja contra Deus. E você precisa estar nesta luta. Precisamos juntos estarmos nesta luta, ok? Continuando com a visão ideológica de Iosif e Yehudá, então a falha aqui no campo, né, no caso de Iosif, o espaço na sua ação, no seu estilo de abordagem, bem como também no seu envolvimento com as questões, assuntos materiais, bem como dentro desse campo se galga posições, poderes, sejam aquisitivos, sejam poderes de função, posição social e etc. e tal. Então, a grande falha que tem aqui é que, devido a isso, cria-se um espaço para a vanglória. A pessoa se achar que é o tal, que é o bambambam, que é o bacana. Então, o perigo está aí, realmente, de um espaço para a vanglória, pois emprega a própria inteligência da pessoa, a sua criatividade, a sua perspicácia, o seu poder realmente de ter princípio no sentido de agir, iniciativa e coragem, e por isso ele pode envaidecer-se, né? Então ele pode ficar mais vaidoso e aí ele pode ter assim a sua vanglória. Então o perigo nessa abordagem de Iosif, ele está dentro desse campo. Então por isso pode prejudicar o crescimento espiritual e o seu relacionamento com Deus. Então a pessoa começa a se achar mais independente de Deus. Afinal de contas eu posso, afinal de contas eu sou inteligente, afinal de contas eu sou isso, eu sou aquilo. Então o espaço para a vanglória, e aí Deus começa a ficar em segundo plano. Então a vaidade, ela mina a nossa chance de sucesso na disseminação da consciência divina. Difícil de identificar e erradicar, né, essa questão. Porque a pessoa, quando ela começa a entrar nesse campo da vanglória, ela não se percebe que ela está nesse campo da vanglória. Então, é difícil identificar e erradicar, né? Então, isso estraga, né, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, e bem como também ela tira a chance de cada vez mais de nós estarmos disseminando a consciência divina. Porque quando se cai nesse campo, nesta falha da vanglória, então a pessoa ela não está preocupada em trazer a consciência divina para as pessoas. Porque a sua consciência ela já não está tão divina, ela já está mais na egolatria, ela já partiu mais para o egocêntrico. O seu egoísmo e o seu ego começou a ter mais valor. Então, Deus fica em segundo plano. Então, esse é o perigo dessa abordagem de Iosif, ok? Enquanto que, do lado de Yehudá, a contraposição é a aspiração abnegada a ser absorvida, então é a contraposição de Iosif. Enquanto de um lado nós temos espaço para a vanglória, do outro lado nós temos a aspiração de abnegação, né? A renunciar-se a si mesmo. Então, a aspiração abnegada a ser absorvida na presença de Deus, o autossacrifício, que é a devoção à vontade de Deus, sem o engrandecimento da sua própria personalidade, do seu próprio eu, então ele não se engrandece nesse sentido, e as repercussões pessoais. Então, nesse campo, do lado de Yehudá, então a abnegação ela é mais forte. Por quê? Porque ele tem aquele isolamento, o campo, mais tempo para comunhão com Deus, mais tempo para estudar, mais tempo para refletir, mais tempo para revestir-se da Torá e dos mandamentos. Então, automaticamente, fica forte a abnegação, o autossacrifício.
não dá espaço para a vanglória, não dá espaço para a egolatria, né? A idolatria do ego, certo? Então, por isso, o autossacrifício faz com que seja mais facilmente disseminado a consciência divina, certo? Só que não esqueçamos, né? Nós temos aí uma questão, isoladamente se torna um conflito, né? Por exemplo, no caso específico aqui, você pode dizer assim, mas espera aí, se Erudá tem mais facilidade à abnegação, ao autossacrifício para disseminar a consciência divina, então é legal. Mas não esqueça de um detalhe que nós vimos anteriormente, né? Erudá se isola. Se há um isolamento, como que você vai disseminar a consciência divina? Vai esperar raramente quando se passam caravanas e aqueles componentes da caravana, você fala de Deus, o único Criador, o único soberano, o único Salvador. São caravanas que vão passando esporadicamente. E o povão. Então, por isso que separadamente as ideologias aqui de Iosif e Erudá são conflitantes. Mas quando eles vêm para uma comunhão e vêm para o equilíbrio, então se alcança com mais autoridade, com mais poder, realmente a consciência divina sendo levada para as pessoas, ok? Então, nesse sentido, a união da destreza de José e da abnegação de Erudá, nesta união, nós temos então que é permitido exercitar todos os talentos que Deus nos deu, sem sucumbir à perniciosa soberba, né? À vanglória, à egolatria e etc. Então, quando nós temos aqui Vaigash, né? E Erudá aproximou-se de Iosif, então aqui nos mostra sobre aproximação. Então essa aproximação é para a unidade. Por isso que quando Iosif se revela, Erudá, os seus irmãos recuam. Como pode? Eles se recuam. Como pode nós que tivemos uma ideologia de, vamos dizer assim, retirados da sociedade, mais abnegados, mais isolados, e Iosif, envolvido com todo esse mundo egípcio, ainda por cima governador, como pode isso? Então eles recuam a princípio. O choque é pá! Mas aí Iosif vem e fala, né? E nós vamos ver a continuidade amanhã. Então Iosif fala, né? Aproximai-vos de mim. Eu sou Iosif, o vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Não acusem-se mutuamente, mas foi plano de Deus que eu fosse enviado primeiramente para o Egito, né? Para salvar-vos e salvar o mundo. Então, Iosif, dentro da sua abordagem, ele veio salvar o mundo de então. Mesmo com as falhas da possibilidade dessa abordagem, que muitos sucumbiram por causa da vanglória através do tempo, né? Então, mas Iosif não sucumbiu à soberba, né? Então ele permaneceu firme. E quando se une a Erudá, então aí a força, o poder, a autoridade, ela é muito mais forte. Então disseminar a consciência divina, unindo Iosif e Erudá, unindo as duas ideologias, é o que nós estamos vendo hoje. Por que que hoje o judaísmo está em foco nos 4 cantos do mundo? Por que que hoje você pega a internet, qualquer coisa que você entra para pesquisar, sempre tem ali algo oferecendo sobre judaísmo? Porque essa união entre Erudá e Iosif, ela está mais forte do que antes. E nós vamos, né, concluindo aqui essa visão das duas ideologias. Então, as qualidades. Fornece ao povo judeu as habilidades necessárias para sobreviver, prosperar e atingir seus objetivos
na longa jornada no futuro messiânico. Então, a descendência de Yehudá, ela tem alcançado tudo isso daqui para os dias atuais. Por isso que o judaísmo em si hoje, ele está presente no mundo inteiro, entre todas as nações. Mesmo em países ditatoriais, está presente lá. Há presença lá. Em qualquer pesquisa de internet, está lá. E o movimento Benei Noah, os filhos de Noé, que são aqueles entre as nações não judaicas que estão abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, estão presentes mais do que nunca entre as nações e está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque tudo isso daqui, no sentido de prosperidade no campo tanto material como espiritual do povo judeu, é para cumprir a jornada do futuro, da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E por isso, desde a década de 50, 60, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre vem falando, Mashiach já está entre nós. É uma questão de ter um momento propício para que Deus venha revelar Mashiach. Então vejam bem a realidade que nós temos pela frente. Então, dentro desse propósito supremo sendo alcançado, José perde a primazia e entrega-se à abnegação de Yehudá, e será mesmo estado de consciência dominante. Por isso, Judá é ancestral direto de Mashiach, que nos conduzirão da mentalidade do exílio à redenção. Então, nessa união de Iosif e Yehudá, permanece de fato a consciência dominante da abnegação de Yehudá em prol do próximo. A consciência para a disseminação tanto de Deus como a revelação de Mashiach. Por isso que Mashiach vem da descendência de Yehudá. Então, dentro desse aspecto aí, certo, é onde que nós seremos conduzidos da mentalidade do exílio, propriamente dito, primeiramente para o próprio povo judeu, o exílio entre as nações, sendo retirado de entre as nações e retornando para Israel. E, ao mesmo tempo, o nosso exílio, os não-judeus, o nosso exílio entre as nações de um mundo que é caracterizado, configurado de forma análoga como o Egito, com todas as suas idolatrias e libertinagens por aí afora vai. Nessa libertação, nós temos também a condução para a mentalidade da redenção, onde, mesmo entre as nações, entre aspas, o nosso exílio, nós teremos também essa mentalidade saindo do exílio para a redenção. Que redenção? A revelação de Mashiach. Por isso, amanhã nós vamos falar um pouco sobre a redenção, para vermos essa questão de consciência do exílio para a redenção, E aí vamos estar falando um pouquinho mais sobre a questão da redenção em si. Então, dentro desse aspecto, amados, o caminhar que nós temos aqui de Yehudá e José, ou Yosef e Yehudá, é no sentido de que nós precisamos eliminar cada vez mais a nossa mentalidade egípcia de exílio e fortalecer cada vez mais a nossa mentalidade Mashiach. Mashiach now, Mashiach agora. Mas que seja para agora mesmo. Amém. Então, a esperança da revelação de Mashiach, como dizem os nossos sábios, é algo que você não pode estar numa esperança para um amanhã. Mas essa esperança ela precisa ser tão forte, tão viva, que é uma esperança para agora mesmo. Por isso, os nossos sábios falam, e nós precisamos enfocar isso, que a revelação de Mashiach para a redenção final,
que seja nos nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Então, por isso, amados, vamos mudar cada dia mais esta mentalidade para fortalecer com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, para que o mundo seja de fato transformado completamente na moradia de Deus. E aí então teremos o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Que nós possamos nos encontrarmos nos dias da redenção de Mashiach, para juntos estarmos no Olam Rabá. Shalom, shalom. Até amanhã.